Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje em pauta a repercussão das eleições para presidente e também governador do Rio Grande do Sul. Junto com nossos convidados vamos fazer uma análise inicial e também projetar como deve ser o governo para o Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Para isso a gente recebe no programa de hoje o cientista político Fábio Hoffmann, o cientista político e economista Alisson Centeno e também a advogada e cientista política Juliana Fergens. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês aqui, logo após esse pleito aí, segundo turno das eleições aqui no nosso país, no nosso estado também. Projetar, então, inicialmente, a gente poder falar sobre essas eleições, né, essas escolhas que foram feitas democráticas aqui pela nossa população. Começando inicialmente com uma análise, né, considerações iniciais de cada um de vocês sobre o que vocês já podem observar nesse primeiro momento. Fábio, por favor, bem-vindo. Olá. Gostaria de agradecer o convite e a participação de todos. Então, eu gostaria de salientar que foram umas eleições apertadas, né? Foram umas eleições que se deram muito apertadas, mas antes de projetar alguma coisa, eu gosto de recapitular sempre como a gente chegou aqui nessas eleições. Então, a gente veio num movimento crescente de crise institucional, de crise econômica e de crise política, que desincumbiu numa reação antissistema muito forte, que levou à eleição do governo Bolsonaro em 2018. Aí a gente tem um governo de contra-choque, de choque institucional. Em 2019, eu escrevi à época, a primeira tentativa foi de confrontar o Congresso Nacional. Não conseguindo, ele cedeu a tentativa democrática para negociar. Depois tentou levar esse choque para os outros poderes, para o STF e para outros lugares, concentrando mais nas figuras do Supremo Tribunal Federal e outros, né? É uma tática, isso eu falo há um bom tempo, da direita e da extrema direita, não é só no Brasil que isso acontece. Então foi um governo, está sendo um governo de choque, é uma tática usada de choque institucional, como forma de conflito político, que se mostrou até aqui, com o resultado das eleições, ineficaz. Nos Estados Unidos nós tivemos uma prática semelhante, e lá acredito que a atuação na pandemia de um governo Trump foi também crucial, assim como no Brasil também. Se a gente olhar para os resultados, foi uma vantagem de 1,8 percentual, isso um pouco mais de 2 milhões de anos, muito apertado. É um resultado assim que divide o Brasil, então a gente vai ter, projetando já para o futuro, a gente tem hoje um Brasil dividido, a gente tem, mais do que isso, uma sociedade muito dividida, numa polarização que ela não é só política, e isso é preciso diferenciar polarização política de polarização afetiva. As pessoas estão divididas, ainda permanecem divididas, e eu acredito que daqui para frente o trabalho vai ser de reconstrução. E aí reconstrução na palavra mais ampla que possa existir. Reconstrução das estruturas de fiscalização e de combate à degradação do meio ambiente, de reconstrução das estruturas e instituições que fazem o campo da educação. Tem muitas áreas que precisam ser reconstruídas e que foram abandonadas neste governo. Mas acredito que a forma de estabelecer o conflito, e a atuação na pandemia foram cruciais. Não é à toa que a pandemia do coronavírus e as mortes que ali vieram foram usadas e muito usadas na campanha do PT, na campanha do agora eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu gostaria de deixar essa análise inicial, projetando para um futuro de um governo muito difícil. A gente está falando de um Congresso Nacional que tem uma fatia, o Centrão tem uma fatia do orçamento secreto que eles detêm um poder muito forte. A gente está falando de uma bancada eleita mais à direita e à extrema-direita, com fortalecimento de diversos grupos civis. A gente pode falar um pouco mais sobre essa relação com o Congresso, está mencionado logo mais, Fábio, para a gente poder também ampliar isso. Juliana, na tua visão, né, considerando também esses acontecimentos, também refletindo também o passado, como tu olhas para esse resultado agora? Partindo do pressuposto do que o Fábio já colocou, em termos de antecedentes a essa eleição, é uma eleição que desde o início
foi uma eleição bastante polarizada. Tanto é que o extremo, o centro, na verdade, diluiu entre a extrema-direita e a esquerda, o centro-esquerda ali. Então, a gente ainda está num processo muito próximo do processo eleitoral, os resultados ocorreram ontem e a gente aqui já está debatendo. Então, a gente, claro, não tem aquele distanciamento que é necessário para processar um conjunto de informações e processar com base em dados o que vai acontecer a partir de então. O que eu queria salientar que eu tenho visto, ainda não houve uma manifestação pública até então do presidente Jair Bolsonaro sobre como ele se comporta, ou ele dando a linha do que ele, se ele vai reconhecer ou não o resultado eleitoral, falando isso a nível federal. Então a gente ainda tem essa ansiedade, inclusive já tem alguns movimentos feitos por apoiadores deles pedindo intervenção militar nesse período, então é algo que a gente tem que ficar bastante atento e preocupado. E tem também, por outro lado, já tem um testemunho, enfim, o primeiro discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele recebe a notícia, ele já diz que não há dois Brasils. Então ele já aponta que vai tentar reconstruir esse pacto constitucional, reconstruir as relações de governabilidade que ele vai precisar. E não só isso, e na dimensão social também reconstruir pontes de tentar ter uma união e não esse enfrentamento que a gente vê até agora. Isso eu estou falando no primeira rodada a nível federal, porque as coisas estão fervilhando mais. A nível estadual tem uma tendência de continuidade, né, de estabilidade do pleito. Enfim, o governador Eduardo Leite se reelege, embora ele tenha renunciado ou não, mas acaba sendo uma reeleição. Então há uma tendência de uma certa normalidade na transição aqui no estado do Rio Grande do Sul. Certo, Juliana aí trazendo suas considerações iniciais. Alisson Centeno, por favor, bem-vindo às considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que houveram 3 vitórias. Uma política, outra partidária e uma da ciência. A vitória política, sem dúvida alguma, foi a vitória da democracia. O que foi utilizado ao longo dos últimos anos em termos de estrutura do Estado brasileiro, tanto no uso indiscriminado da máquina para uma vitória política por parte do atual presidente, criando um déficit de 64 bilhões para tentar se reeleger, utilizando o aparelhamento do Estado. Nós vimos o caso da Polícia Rodoviária Federal e do Exército sendo utilizado durante a eleição na noite de ontem. Isso mostra que havia um confronto de um candidato contra o uso do Estado brasileiro. Então, essa foi uma vitória, sobretudo, da democracia através do voto, é o mais importante. A vitória partidária vem para o campo do PT. É inegável que o bolsonarismo ele se firmou e reestruturou o eixo organizador que nós tínhamos das eleições. A princípio, se acreditava que as eleições se davam entre PT e PSDB. E nós vimos que as eleições ocorrem entre o petismo e o antipetismo, que está cravado no bolsonarismo. Mas, sobretudo, o PT obteve em 20 anos 5 vitórias em 6 eleições. E desde 1989 é o protagonista ou coadjuvante dessas eleições. Afinal de contas, sempre ficou ou em segundo lugar ou venceu o pleito eleitoral. E, de novo, em 20 anos, 6 eleições, o PT venceu 5. Mas, aqui no estado do Rio Grande do Sul, cito também o caso do Espírito Santo, onde o candidato a governador derrotado, e aqui no Rio Grande do Sul também, fizeram um discurso anti-vacina e anti-ciência, prevaleceu a vitória da ciência. E sem contar também a nível nacional. O discurso ontem foi de união nacional, que é uma coisa que nós não vimos do atual presidente quando ele venceu. O presidente Lula fez um discurso de união nacional e sai como uma figura política não só fortalecida, mas a maior figura política que nós temos na história da democracia brasileira. Afinal de contas, nunca um presidente venceu 3 eleições no Brasil.
Certo, passada essa análise inicial dos nossos convidados aí, eu queria agora a gente poder entrar em alguns pontos específicos, porque muitas questões chamaram a atenção nesse pleito, né? Eu queria começar por uma delas, com relação a aqui no estado, né? E a comparação com o governo. O Lula, ele venceu em 13 estados e o Bolsonaro em 14. Aqui no Rio Grande do Sul, Bolsonaro venceu, mas quem se elegeu foi o Eduardo Leite. Fábio, o que explica isso aqui? Né? Muita gente que votou no Leite e votou no Bolsonaro. O que explica essa diferença, né? Que a gente no primeiro momento até não entende muito bem o que aconteceu. Esse é um posicionamento que na ciência política e no comportamento eleitoral a gente chama de posicionar a candidatura. O que a gente tem no Rio Grande do Sul? A gente tem um estado mais conservador, um estado que historicamente ele é mais difícil para eleger candidatos petistas. O PT não é sempre que sai vitorioso. Porto Alegre e regiões metropolitanas, a atuação eleitoral do PT e de partidos à esquerda ela é mais forte, mas no interior mesmo, candidaturas mais conservadoras se fortalecem. Então a gente já teve, ali em 2018, na eleição, a gente teve o experimento do Sartori. O Sartori colou um slogan, Sartonaro, e a gente viu que foi mínima a derrota dele. E o Leite soube calibrar já em 2018 esse posicionamento de não cair nem para um lado e nem para o outro. E agora foi a mesma coisa. Apesar das lideranças petistas terem pedido que ele apoiasse um governo Lula, apoiasse uma candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou em cima do muro. E, no entanto, a estratégia dele saberia que os votos da esquerda cairiam para ele, porque não iriam para um candidato como o Onyx, por exemplo. Então foi um cálculo, né, que ele já fez em 2018 e fez agora acertadamente. Né, a saída dele do governo foi um cálculo equivocado. Ele tinha perdido as primárias dentro do partido, dentro do PSDB, e aí, no entanto, tentou ainda ser o candidato, mas quando ele volta, ele entende esse significado, né, e consegue ir para um segundo turno muito apertado. Porque quando a gente pega o Edgar Preto, ali ficou taco a taco para eles irem para o segundo turno para disputarem. Então, assim, ele poderia não estar no segundo turno. E ele entendeu o recado e soube se posicionar. Do outro lado, a gente tem uma série de considerações que aí, entrando no que o Wallace falou, da ciência. O Onyx foi um anti-ciência. Ele chegou a falar que o melhor remédio é não se vacinar ao vivo, num debate. E acredito que isso tenha sido uma vitória, né? Os gaúchos foram às urnas e deram uma vantagem expressiva, cerca de 15 pontos percentuais aí para o Eduardo Leite. Pois é, Juliana, o que então fez com que os gaúchos não acompanhassem aí o... Eu tenho, assim, uma opinião um pouco diferente do Fábio. Acho que as pesquisas eleitorais já vinham apontando, e acho que o Rio Grande do Sul tem um fenômeno de um voto de classe. Acho que aqui esse voto de classe, porque é um estado em que há menos pobres, há pessoas, majoritariamente uma classe média bastante forte, e nesse campo aí o conservadorismo pega. Então a gente tem um voto que é um voto de classe, porque se fosse só a questão da ciência explicar, tu não votaria em quem representou a negação da ciência no processo da pandemia, que é o governo Bolsonaro. E aqui ficou muito evidente, principalmente para o interior do estado, porque em Porto Alegre o Lula ganhou e o Eduardo Leite ganhou também com 70% dos votos na capital. Então demonstra que há um posicionamento diferente, mas tem também a questão das pessoas de classe, assim, classe no sentido de ricos, classe média, ricos, e aqui é um estado que é diferenciado no sentido da composição. Então isso daqui também acaba refletindo, e as pesquisas também captaram esse movimento de que o Lula tinha quase 60% dos votos em até 2 salários mínimos. E aqui o que tu vai ter, tu tem as igrejas evangélicas, e aí tu acaba tendo essa fatia que também empurrou um voto Leite-Bolsonaro. Esse é o meu entendimento, assim, acho que ainda a gente vai ter que estudar, vai ter que ver como é que
nas regiões e nos bairros se comportaram um voto eleitoral, mas a tendência tem sim um voto, além disso, um voto de classe, um voto das pessoas, e por o Estado não ter essa característica de ser um Estado mais igualitário no sentido entre as classes, isso acaba refletindo também. Para tentar realmente entender esse fenômeno também, Alisson, porque se espera aí que um candidato ao governo federal, né, com as mesmas pautas que o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx, tinham, né, se esperava aí que tivesse, né, uma ligação, que as pessoas pudessem acompanhar também esse movimento, mas há então algumas análises. Considerando isso, a gente pode falar que a gente pode dizer que a campanha aqui do Onyx no estado não deu muito certo. Ele teve muitas dificuldades de poder levar adiante as pautas, mesmo considerando, né, a pauta bolsonarista muito forte. Sem dúvida alguma. Houve um equívoco muito grande de estratégia por parte dele, né? Ele não se mostrou um candidato minimamente qualificado, isso ficou evidente nos debates, e resultou, né, nas urnas algo até inesperado por parte da campanha dele. Mas isso mostra a autonomia do eleitor, não foi só no Rio Grande do Sul. O eleitor, no estado de Pernambuco isso também aconteceu, o eleitor ele decide a eleição presidencial e a estadual de uma maneira distinta. Então não necessariamente o vínculo das candidaturas acaba surtindo efeito nas urnas. Porém, eu chamaria a atenção que esse voto que o PT obteve na capital mostra que o partido voltou a ganhar força na região metropolitana. O PT ele se organizou, né, na sua história nas regiões metropolitanas através dos sindicatos, e o partido recuperou aquilo que era dele, porque o PT perdeu muita força nas eleições de 2016 e de 2018. Mas eu acho que o mais importante nessa questão é nós avaliarmos que existe um pouco também de uma cultura política de nós olharmos através do dito colégio eleitoral, que isso vem das análises institucionalistas dos Estados Unidos. O Brasil é um colégio eleitoral, os estados não. O fato de o Lula ter vencido num número menor de estados não significa que houve uma derrota dele nas demais regiões. Se nós olharmos o mapa eleitoral, ele não está pintado de vermelho num lado e de azul no outro. Ele está entre rosa e roxo. É uma mistura. Existe uma maior proporção de votos, sim, para o Lula na região norte e nordeste, mas se nós observarmos o contingente de votos dele no sudeste é quase idêntico ao que ele obteve no nordeste. Então vem um pouco dessa cultura que nós pegamos, né, da cobertura midiática das eleições dos Estados Unidos, como se cada estado fosse um colégio eleitoral. Não é, o colégio eleitoral é o Brasil como um todo, né, e essa vitória veio pintada entre rosa e roxo, uma mistura das duas cores, vide a proporção de votos que o presidente eleito obteve no país como um todo. Foi menor na região sul, sim, né, cerca de 40%, muito maior no Nordeste, quase 70%, mas se não fosse o voto que o Lula obteve no estado de São Paulo, diminuindo a vantagem que o Bolsonaro teve em 2018 de 7 milhões para algo em torno de 2 milhões, menos de 3 nessa eleição, o resultado teria sido diferente na noite de ontem. É o Brasil que é um colégio eleitoral como um todo. Pois é, professor Fábio, considerando essas diferenças mesmo, né, como que o senhor enxerga essa relação aqui com a Assembleia Legislativa que o governo vai ter e o presidente também com o Congresso? Aí a gente percebe aí desses dois lados uma certa dificuldade que tanto o governo quanto o próprio presidente vai ter também de ter poder dialogar com esses parlamentares, né? Na verdade, a Assembleia vinha de uma fragmentação crescente, né? Em 2010 a gente tinha 11 partidos eleitos, depois a gente passou a ter 14, depois 17, agora houve um controle. E no cenário federal também houve um controle. A gente já chegou a ter mais partidos representados na Câmara e a cláusula ali ela está conseguindo limitar. Mas apesar disso a gente houve um avanço dos partidos de centro e centro-direita, à direita. Então a gente está vendo aí um fortalecimento no cenário federal, um fortalecimento do PL, com eleição de quase 100 deputados. A gente tem um fortalecimento do Partido Republicano, que é o partido do senador eleito aqui pelo Rio Grande do Sul, o Mourão, e dos dois deputados mais votados, que é o deputado federal e o deputado estadual. Então a gente vem de um fortalecimento destas siglas, né? Por outro lado, a gente tem aí já uma declaração do presidente do PL, do Valdemar, dizendo que o PL já
metade do PL já racharia, estaria com o futuro governo Lula. Então a gente tem aí uma ala mais pragmática. Quando a gente fala que cresceu um movimento a centro e a centro-direita e a direita dos partidos na Câmara, não significa exatamente que esses partidos não vão colaborar. São pragmáticos. Esses deputados precisam de verba para suas bases, para levar recursos para suas bases eleitorais. Então, sim, vai haver negociação, vai haver uma necessidade de intensa negociação no cenário federal, mais do que houve em outros momentos, mas o jogo no cenário legislativo, a relação entre executivo e legislativo, ela é mais pragmática do que se parece. E o cenário do Leite, aí a gente já teve um experimento, já teve um governo dele, e o cenário foi de aprovação de grande parte do que ele enviou para a Assembleia Legislativa. Então acredito que no cenário estadual ele não vai enfrentar grandes problemas assim. Pois é, Juliana, e a gente também tem que pensar nesses parlamentares que são da ala mais ideológica também, porque tem da ideológica e pragmática também, que consegue ter um pouco mais de diálogo. E aí, na tua visão, como que o presidente vai tentar conseguir encaminhar essas pautas e conseguir fazer as reformas que ele já busca aí? A nível federal, acho que ficou demonstrado que o presidente Lula é uma liderança, tem uma capacidade, uma habilidade política de construir uma frente ampla, como fez a sua candidatura, né? Ele conseguiu trazer para seu vice o Alckmin, que era alguém que sempre confrontou no campo das ideias e no campo... Inclusive foram adversários. Exato. Então, assim, ele tem essa capacidade política e essa capacidade de fazer uma frente ampla, de uma capacidade de diálogo com o Congresso. Ele já tem esse entendimento, porque quando ele foi para o segundo turno, o Congresso e o Senado Federal já estavam eleitos. Então, ele sabe como vai ser o processo de transição e o processo também de encaminhamento dos seus projetos de lei, né? E encaminhamento do seu projeto de governo. Então, assim, hoje, se ele for contar só com os votos do campo em que apoia ele, que seria 141 deputados, ele não consegue nem transitar um projeto que necessita de uma maioria simples. Então ele vai ter que fazer esse diálogo. Mas eu acho que ele tem essa capacidade, e já demonstrou nos seus governos, de liderar e de habilidade com o Congresso. Mas a gente também tem um outro fator, né, que se mostrou como é que também o judiciário vai entrar nesse processo. Será que vai ter uma judicialização por parte do governo? Porque normalmente a gente sempre fazia uma judicialização por parte de quem era oposição. E o PT, durante muito tempo, enquanto foi oposição aos governos Fernando Henrique, ele utilizava muito bem alguns mecanismos que a judicialização da política permite, através das ações declaratórias de inconstitucionalidade, para fazer algumas oposições ou para, ao menos, travar momentaneamente o processo. Então, tem que ver também como é que vai ser essa reequação do pacto político, que é o que está se colocando. Porque, como o Alice e o Hoffmann falaram, isso se diluiu com o governo Bolsonaro. Diante do atrito, ele conseguiu, através ali do orçamento secreto, reestabelecer com o Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, então, vamos ver como é que vai ser. Aqui no Leite, aqui já trazendo para uma esfera estadual, acho que vai ser algo mais simples. Embora a bancada da esquerda na Assembleia Legislativa tenha ampliado, ele consegue também reorganizar por si só, ele tem condições de aprovar suas reformas e aprovar seus projetos independente, isolando inclusive as bancadas. Mas eu queria também trazer um outro elemento, né? Porque eu acho que aqui eu também não sei como é que ele vai se comportar, porque ele teve um voto que era a favor da democracia e não pelas virtudes do governo do Leite. Voto crítico, né? Teve um voto que era, eu não voto no Onix por conta do fascismo, das declarações homofóbicas que ele deu, da anticiência. Então, tem também esse daí, como é que o Eduardo Leite vai se comportar frente a esse voto, que não é um voto de apoio ao governo dele.
É um voto em favor da democracia. Isso aqui ficou bastante evidente quando há um somatório do que o Edgar, o então candidato Edgar, teve e o que ele fez agora. Então, configurações políticas que a gente vai ter que ver como é que é a habilidade desses dois líderes, né? Para poder mediar esse diálogo. Exatamente, porque na verdade no campo federal o Lula já deu esses sinais. Aqui no estado o Leite não tinha uma situação adversa ainda do ponto de vista eleitoral, porque ele tinha a expectativa de estar na frente no primeiro turno. Alisson, e o orçamento secreto, por exemplo, seria um dos entraves para esse diálogo mais tranquilo com os parlamentares do Congresso e Senado? Tu adivinhou que eu estava pensando, que era justamente sobre isso. Desde a gestão ilegítima do Temer, nós vimos um crescimento muito forte do Congresso Nacional através do orçamento. Primeiro, ainda quando a Dilma era presidente, para acuar ela, os parlamentares aprovaram uma PEC que tornava as emendas individuais obrigatórias a serem executadas, ou seja, as emendas que o parlamentar destina ao orçamento, elas tinham que ser executadas, o governo não podia vetá-las. Depois, com a gestão ilegítima do Temer, nós vimos um crescimento ainda maior com a fatia das emendas de bancadas, que os partidos e as coligações copartidárias no plenário indicavam no orçamento. E com o governo do Bolsonaro, nós vimos o surgimento do orçamento secreto. Então, a habilidade política do Lula, como os colegas colocaram, isso é inquestionável, é inconteste. Ele tem essa habilidade política e já ficou provado na coligação que ele fez, inclusive trazendo um adversário, talvez, acho que o mais ferrenho que ele teve antes do Bolsonaro, porque o Alckmin e o Lula fizeram um debate muito forte em 2006. O Alckmin até saiu do seu centro, né, de ser um homem mais propositivo e partiu para o ataque para cima do Lula nas eleições de 2006. Então isso mostrou que foi uma união democrática que o Lula conseguiu construir. Porém, é um dado muito importante. O Congresso ele está fortalecido e não é o legislativo, não é o poder legislativo que está fortalecido, mas o Congresso por via de partidos que são máquinas meramente inscritas em cartórios, que querem emendas, que querem espaço no governo, que querem administrar o país de uma maneira com um poder que não lhes é próprio. Então, haverá sim uma dificuldade por parte do presidente Lula de desarmar esses partidos do famoso Centrão, né, o famigerado Centrão, que estão conseguindo inclusive avançar para máquinas estaduais. Vide o caso de São Paulo. Né, até pouco tempo era impensável que um partido ligado a uma igreja como Republicanos conseguisse fazer a maior máquina administrativa depois do governo federal. E no cenário estadual, foi como os colegas colocaram, houve um crescimento da oposição e o Eduardo Leite ele vai ter uma dificuldade justamente de transitar, porque lembramos que ele renunciou ao governo com outros projetos. Ele voltou porque ele não tinha outra possibilidade, ele não tinha outro caminho senão cair no ostracismo. Então nós vamos ter que ver qual vai ser a sua capacidade de negociação com uma oposição fortalecida. Tá certo, primeiro bloco aí vencido, a gente segue, a conversa continua no próximo bloco, destacando aí pautas prioritárias aí que os governos devem trazer logo aí nos primeiros meses de governo no ano que vem. Nós já voltamos.